hoje eu quero falar sobre alguma coisa muito legal, que é o tempo de Deus. Tempo de Deus. Não sei se você já ouviu, existe uma mística nas igrejas sobre essa história do tempo de Deus. Você está esperando por uma bênção, mas a bênção ainda não chegou, por quê? Porque não é no seu tempo. Quando é que é? É no tempo de Deus. As pessoas, quando dizem isso, estão dando uma desculpa, estão tentando desculpar Deus do porquê a bênção não chegou. É porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas, gente, o título dessa mensagem que eu vou ministrar para você aqui hoje é Agora é o tempo do favor de Deus. E a ênfase aqui está no agora. Right now. Nem me lembro o resto da música, mas sei que a Tina Turner tem uma música que fala right now, agora. É agora, o tempo do favor de Deus é agora. Olha só comigo aqui, a gente precisa desfazer essa mística. Sabe que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Ok, a frase tem um caráter muito, assim, muito religioso, de muito respeito a Deus, né? Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas será que é isso que a Bíblia diz para nós na nova aliança, na visão da nova aliança? Vamos entender o que é o tempo de Deus na visão da nova aliança. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo, se é que você está com Bíblia de papel, ou se você tem aí uma Bíblia eletrônica, marque esses versículos, leia comigo 2 Coríntios capítulo 6, os versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no 6º capítulo, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores com Deus, nós somos parceiros de Deus, amém, gente? A Bíblia nos classifica como filhos de Deus. Na questão da nova aliança, nós somos vistos como filhos de Deus, nós somos servos de Deus por opção, nós somos também chamados de embaixadores de Cristo, aqui nesse mundo, mas agora Paulo nos chama de cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também exortamos a vocês, encorajamos a vocês, que não recebam em vão a graça de Deus. Gente, a graça não é uma doutrina, a graça é o próprio Evangelho. Não é uma boa ideia, não é uma escolha que a gente faz em termos teológicos. Não, nós escolhemos aqui a linha da graça. Não, mas na nossa igreja a gente tem uma outra linha. É impossível ter outra linha. Ter outra linha que não seja a graça é partir para heresia, confusão, invenção, tradições, coisas de homens. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas não se tocam que só existe um evangelho, que é o evangelho da graça. Não existe outro. Falar de evangelho da graça é uma redundância. É como se você está chovendo água molhada. É óbvio que a água que está chovendo molha. É claro que é água molhada, porque é água. É uma redundância, é um pleonasmo. Então, quando a gente diz aqui, Paulo fala sobre o evangelho da graça, ele está dizendo: eu espero que vocês não recebam em vão o evangelho da graça. A gente já viu isso, pessoas receberem o evangelho da graça e de cara acontece aquilo que Jesus fala na parábola do semeador. A pessoa, parece que a mensagem entra por um ouvido, sai pelo outro. Vem o diabo e já leva a semente, não cria fruto. Outros ouvem por um tempo, se entusiasmam, se empolgam com a mensagem da graça. Mas depois os cuidados da vida, as preocupações, etc. E a pessoa regressa para a lei. E a gente precisa ser a boa terra, onde a palavra da graça, o evangelho da graça cai e produz fruto abundante. Queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse comigo: nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei desse lugar do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém? A semente da palavra vai cair no nosso coração para fazer um efeito transformador, para produzir fruto na nossa vida.
Amém? É para isso que a gente se reúne como igreja, para ouvir a pregação da palavra, para que a semente da palavra caia no nosso coração e produza fruto abundante, para que a gente não receba a palavra da graça, o evangelho da graça em vão. E ele diz aqui, nós encorajamos vocês, que vocês não recebam a palavra de Deus, a graça de Deus em vão, porque ele diz, e aí agora Paulo cita algo do Antigo Testamento, e ele diz, é Deus agora dizendo, no tempo aceitável, eu escutei você, e no dia da salvação, eu o socorri. E agora Paulo diz, eis agora, right now, eis agora o tempo oportuno, eis agora, ele repete, o dia da salvação. E eu lembro para você que a palavra salvação aqui no grego, sotéria, significa salvo, curado, liberto, restaurado, próspero, vitorioso, são os conceitos embutidos na palavra salvação. Então ele está dizendo, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, o dia da cura, o dia da libertação, o dia da restauração, o dia da bênção, o dia da vitória. Eis agora, hoje é o dia. Eu vou ler essa mesma passagem de 2 Coríntios, agora na NVI. Na NVI diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos. Naquela versão anterior ele diz exortamos, mas agora na NVI eles traduziram como insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele, o próprio Deus diz, eu te ouvi, eu o ouvi no tempo favorável. Eu te ouvi no tempo favorável. Deus não te ouve num tempo de desfavor, Ele te ouve num tempo favorável. Houve no Antigo Testamento oportunidades em que o povo orava, mas era um tempo desfavorável. Deus havia virado as costas por causa da idolatria, do pecado, do afastamento do povo de Israel, do próprio Deus. Mas depois eles se arrependiam, se voltavam para Deus e Deus se voltava para eles. Mas agora o sacrifício de Jesus, o sacrifício definitivo foi feito e nós estamos vivendo o ano, o tempo, o período aceitável do Senhor, que é o Evangelho da graça, que é a dispensação da graça, do favor imerecido. E ele diz, eu ouvi você, quando eu ouvi você? No tempo favorável. Não naquele tempo do desfavor, mas no tempo favorável. E te socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Alguém aqui pode se alegrar com isso? Alguém aqui pode dizer glória a Deus por isso? Você não tem que ficar esperando um dia especial, um momento especial, uma hora especial, uma campanha, uma corrente. Hoje, agora é o tempo, é o dia favorável, é o tempo da salvação. É o tempo da prosperidade, é o tempo da cura, é o tempo da bênção, é o tempo da vitória. Amém? Essa palavra tempo aqui é aonde entra o nó. Eis agora o tempo aceitável. No tempo aceitável, eu escutei você. Essa palavra tempo, no grego, é kairos. Kairos é diferente de cronos. São duas palavras gregas para definir tempo no Novo Testamento. Kairos e cronos. Cronos é o tempo que vai marcando no relógio. São as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos. Isso é o cronos. Mas o cronos veio a existir. O que existia antes do cronos era o kairos. O tempo na eternidade não existe. O tempo na eternidade não existe. Se o tempo existisse na eternidade, a eternidade seria uma chatice. Você já imaginou? Você e eu, Jesus vem, leva a sua igreja. Nós subimos com Jesus. E estamos lá, e o anjo anuncia, gente, vocês chegaram, a igreja chegou, e nós teremos um encontro, um culto especial, e quem vai ministrar no culto é Jesus. E todo mundo, uau! Olha, se preparem porque o culto começa em 1500 anos.
Daqui a 1.500 anos, mas olha, nós temos a eternidade, o que são 1.500 anos? E aí a gente está lá esperando o culto começar. Quantos anos já passaram? 2? Oh, meu Pai do céu. Ai, meu Deus, e o culto não chega. Não, no culto, no culto. Na eternidade não existe, o tempo que existe é o Kairos. Que, embora a palavra seja traduzida como tempo, não é o tempo segundo o raciocínio humano. Então, o tempo veio a existir quando Deus disse, haja luz. Bum! E as coisas, o universo veio a existir, o universo visível veio a existir, e a partir daquele momento, o tempo zero, começou a se contar o tic-tac do relógio. Mas até então, o Cronos não existia. E nós ficamos com uma mentalidade muito amarrada com o Cronos, e nos esquecemos que Deus age no Kairos. E o Kairos é uma oportunidade que Deus vê dentro do Cronos. Quando é que Jesus veio? Quando Deus olhou para o Cronos e disse, essa é a oportunidade, esse é o momento, é agora que Jesus vai nascer. É agora que eu vou fazer o meu filho nascer em forma humana. Você e eu poderíamos pensar de um modo diferente. Pô, Jesus, você veio num tempo que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Se você viesse no século XX, depois da internet, meu Deus, já divulgava para o mundo inteiro rapidinho, todo mundo ia conhecer. Não, ele veio no tempo em que Deus encontrou uma oportunidade, agora é o momento. Ele viu que antes, Deus foi mexendo, dando toques imperceptíveis aos olhos humanos na história. Ele foi levantando reinos aqui, outros ali, persas, babilônicos, gregos, romanos, um substituindo o outro, guerras acontecendo, poderes sendo alterados, modificados, e de repente Deus disse, pum, é agora. E agora, no dia de hoje, Deus olha para você, de lá do Kairos, Deus olha para o Cronos e diz, esse é o momento da salvação. Hoje é o dia da cura, hoje é o dia da libertação, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da prosperidade, hoje é o dia da vida abundante. Então, Deus entra no Cronos e altera aquilo que o Cronos havia determinado. O Cronos diz, você vai morrer no ano que vem. O Kairos vem e diz, não, eu vou prolongar a sua vida, eu vou prolongar os seus dias. É promessa bíblica. Amém, gente? Então, é preciso que a gente entenda que esse tempo, Kairos, quando você vê a palavra aceitável, esse é o tempo Kairos, aceitável, favorável. Essa palavra aceitável ou favorável no grego é dektos. E dektos, se você pega o dicionário de grego, está traduzido dektos assim, favor, favorável, um presente dado, uma graça concedida, sem base no merecimento de quem recebe. Isso é dektos. Não é um presente qualquer, não é um prêmio, é um presente, uma graça concedida, sem base no merecimento de quem recebe. Não tem a ver com você estar preparado, não tem a ver com o que você já fez para estar santificado. Olha só o que diz aqui Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus está citando aqui o Antigo Testamento, ele se apresenta lá em Nazaré e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável, dektos, do Senhor. O tempo aceitável, o ano aceitável. Não é um período de 365 dias. É uma fase, é um tempo, é uma dispensação entre a primeira vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Esse é o tempo aceitável, favorável de Deus agindo na nossa vida. Esse é o tempo onde Deus não rejeita. Esse é o tempo onde Deus não vira as costas, porque Jesus pagou o preço para que Ele esteja virado, voltado para nós o tempo inteiro. Alguém diga amém, é isso aí. Aí você pode perguntar, mas pastor, mas e se eu falhar, se eu pecar, se eu não estiver santificado?
o suficiente, se eu não estiver consagrado o suficiente, deixa eu te perguntar uma coisa: o quão suficiente é estar santificado, ou o quão suficiente é preciso eu estar consagrado para receber alguma bênção de Deus? Alguém tem essa medida? Hã? A Bíblia apresenta essa medida. Olha, eu diria para você assim, eu vou botar uma medida. Você tem que estar 100% consagrado, 100% santificado. O que significa esse 100%? Você não sabe, eu não sei, é porque a gente começa a olhar uns para os outros. Eu sou mais consagrado do que o irmão aqui, aleluia. Mas quão consagrado você é? 100%, 80%, 50%? Ah, eu acho que é 100%. Isso aos seus olhos, né? Que aos meus, você está com 10% só. Então não é uma questão de nós julgarmos uns aos outros, é uma questão de que Deus olha para nós e Ele não vê a nossa consagração, Ele não vê a nossa santificação. Isso é importante, mas não é com base nisso que Deus olha para você e diz, você merece ou você não merece. É com base no sacrifício de Jesus. É com base no merecimento de Jesus. Então quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus, Ele diz, caramba, vou derramar déctos. Vou dar um presente, favor, um presente dado, uma graça concedida, sem base no merecimento de quem recebe. Sabe, no tempo, ele diz aqui, no tempo aceitável, a gente já viu tempo no grego, já viu aceitável no grego, agora ele diz, eu escutei você, escutei no grego, desculpe a aula de grego, gente, mas você tem que entender esse texto aqui, no seu original. No tempo aceitável, eu escutei você. Esse termo, esse verbo, escutar aqui no grego, é epakouo. Epakouo vem de akoi. Akoi é ouvir e entender o que foi escutado, aquilo que foi ouvido. Não é só um ruído que eu ouvi, mas não entendi. A pessoa falou, mas não entendi o que ela falou. Não, eu ouvi e compreendi o que foi dito. E aqui, epakouo é uma forma enfática de akoi. É uma forma muito enfática do verbo akoi. Epakouo significa ouvir com favor, ouvir com uma intenção prévia de responder favoravelmente. Como é que Deus ouve quando você e eu oramos? Como é que Deus ouve quando eu e você confessamos a palavra de Deus? Ele ouve de que maneira? Epakouo, ou seja, com uma intenção prévia de responder. Deus, quando você começa a falar, a orar, ainda que você diga, pastor, mas eu não sei orar, você ora gaguejando, você ora e você não sabe se chama Deus de vós, você ou tu, você se enrola, se embanana todo para orar, não sabe se deve usar palavras rebuscadas, se você deve começar com uma introdução, Senhor, que és altíssimo, que se assenta num trono de veludo vermelho, cercado por anjos e arcanjos por de cima e por de baixo, por diante e por de trás, que voam, que se revoam, que vão e que sobem e que descem. Você não sabe se você deve fazer uma introdução dessa, você fica, fulano, ora aí, eu vou orar, mas quando você começa a orar, Deus antes já estava dizendo assim, pode orar, do jeito que for, porque eu já estou previamente preparado e pronto para te responder. Eu já estou previamente com a intenção de te responder, porque eu estou ouvindo de que modo? Epakouo. Isso é parte da nossa herança em Cristo, gente. Faz parte da nossa herança, é uma promessa de intervenção divina, sobrenatural nas situações que nós, filhos de Deus, herdeiros das promessas, quando nós necessitamos de socorro, de ajuda, quando nós necessitamos de um milagre, Deus ouve com uma intenção prévia de responder. Nunca mais dê essa desculpa, eu pedi, mas não recebi, porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não, o tempo de Deus é agora. Deus existe no agora, Deus age no agora. Como é que Deus se apresenta a nós no Antigo Testamento? Moisés pede a Deus, Moisés, se eu tiver que dizer para Faraó, quem é que me enviou, que Deus é esse? Qual é o nome? Porque eles conhecem Ra, eles conhecem lá um monte de outros deuses, o Deus Sol, Deus Lua, mas esse Deus que está falando aqui comigo, como é que eu vou dizer qual é o nome desse Deus? Moisés, tu diga para eles que quem te enviou foi o Eu Sou. Não é o eu fui, não é o eu serei, é o eu sou.
Se você volta ao passado, Deus diz que eu sou. Se você viaja para o futuro, Ele diz eu sou. Porque aonde Deus chega, Ele é. Ele não será, Ele não foi, Ele é. Deus não julga o presente. É por isso que você, quando olha para certas coisas na palavra, você olha para as promessas e você vê coisas que Deus fala jogando para o passado, outras para o futuro, como se fosse o presente. Pelas suas pisaduras, vocês foram sarados. Peraí, mas quando Deus disse isso, Jesus não tinha nem nascido. Mas Ele já falou como se fosse algo que aconteceu no passado, mas que ainda ia acontecer no futuro, porque Ele é o grande eu sou. Então Ele olha para a obra da cruz, mesmo antes da cruz, como algo que já tinha sido realizado. Caramba! Porque Deus, o tempo para Deus é agora. Qual é o tempo para Deus nos abençoar? É agora. Nós estamos vivendo no momento kairos do favor de Deus. Momento kairos. Só que você não vai poder desfrutar desse momento se você ficar vivendo no passado ou só no futuro. Porque tem gente que vive assim. Ou fica amarrado e preso no passado, ou fica só pensando no futuro. Gente, vamos viver um dia de cada vez. Fala com a pessoa que está do seu lado, meu irmão, vamos viver um dia de cada vez. O que vale a pena para nós do passado? As boas lembranças. O que eu faço com as más lembranças? Eu jogo fora no mar do esquecimento. Tem que perdoar alguém, perdoa, não fica amarrado no passado. O que eu faço com o futuro? Eu olho e eu vejo os meus sonhos, os meus projetos, mas eu vivo o hoje, sabendo que Deus já me perdoou do meu passado, e sabendo que Ele tem planos para mim, para o meu futuro, e que Ele quer me abençoar hoje, agora. Eis agora o dia da salvação, eis agora o tempo favorável. Aí você pergunta assim, mas pastor, e se vier uma crise braba? Se acontecer uma crise braba, sabe lá, o governo mete a mão aí, altera a economia, bagunça com os investimentos, com tudo, e aí como é que a gente fica? Aí depende. Depende do que, pastor? Depende se você é um israelita ou se você é um egípcio. Você é um israelita ou você é um egípcio? Porque quando você volta lá no Antigo Testamento, e você dá uma olhada quando Deus manda as 10 pragas sobre o Egito, os egípcios ficaram num sanhaço danado. Mas para o povo de Israel, não aconteceu nada de ruim. Enquanto havia trevas em todo o Egito, o povo procurando as coisas que não encontrava nada, aonde o povo de Israel estava, havia luz. Então a crise para esse mundo é uma coisa, para nós é outra, porque nós somos guardados e protegidos pelo nosso Deus, porque o nosso reino não é o reino desse mundo, nós somos cidadãos de um outro reino que é o reino de Deus, o reino da luz. O mundo está nas trevas, nós estamos na luz. Então a crise desse mundo é a crise desse mundo, não é a nossa crise. O nosso Deus continua sentado no trono e Ele vai prover para cada um de nós, não segundo a crise desse mundo, mas segundo a sua riqueza em glória. Amém, gente? É um posicionamento de fé. É um posicionamento de fé. A fé tem que ser radical. Eu creio que o meu Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades de acordo com a riqueza em glória que há em Cristo Jesus. Você pode afirmar isso agora em alto e bom som? Eu creio que as minhas necessidades serão supridas pelo meu Deus, de acordo com a riqueza em glória que há em Cristo Jesus. Gente, o diabo lança pensamentos de menos-valia, de inferioridade, de medo, de insegurança, dizendo, olha, vai piorar, está ruim, vai ficar pior. E a gente começa, a nossa própria carne começa a dizer, não vai dar, está ruim para todo mundo. E a gente precisa combater o bom combate e se posicionar em fé. E quando essas vozes vêm para tentar minar a nossa fé, nós temos que botar na nossa boca uma palavra poderosa, uma palavra profética, uma palavra que arrase com os planos do inferno, uma palavra que declare, que diga, o meu Deus, Ele suprirá as minhas necessidades, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia, você está compreendendo isso? Você pode dizer um forte amém, é isso aí.
Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por causa do plano e do amor dele. Irmão, nós vamos viver pela fé ou pelas notícias? Quem vai dirigir a sua vida? Jesus, Espírito Santo ou William Bonner? Presta atenção. A fé atua no presente. Os resultados virão no futuro, imediato, de médio e de longo prazo, alterando o que estava estabelecido por fatos do passado. Então, gente, Deus não ignora, porque foi Ele que criou o Cronos. Mas Ele nos deu a fé que age no presente. Os resultados virão no futuro, imediato, ou a médio prazo, a longo prazo, alterando aquilo que de repente foi estabelecido por ações, atos e palavras do passado. Mas a fé atua no hoje, no agora. Deixa eu ler de novo com você 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Queria que você lesse junto comigo. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos, animamos, encorajamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele, o próprio Deus, diz a você e a mim, no tempo aceitável, eu escutei você e no dia da salvação eu te socorri. Eis agora, diga comigo alto em bom som, eis agora. Diga agora para a pessoa que está aí do seu lado ouvir, eis agora, aleluia, ouça agora para que o inferno saiba que você sabe, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, aleluia. Não fique preocupado com o tamanho da sua fé, não fique preocupado com o futuro, não fique preso e remoendo o passado, apenas creia agora, ainda que você ache que a sua fé é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse, cara, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, e o grão de mostarda é pequenininho, gente, é menor do que um caroço de goiaba. Sabe aquele carocinho de goiaba? O grão de mostarda é menor. A Denise comprou em Israel um pingente, que botaram dentro de fizeram como se fosse uma gota, pingentezinho de resina, transparente, com um grãozinho de mostarda no meio. Ela comprou. E, gente, o que tem de resina ali para o grão de mostarda deve ter umas 1000 vezes mais resina do que o grão. E Jesus diz o seguinte, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer a esse monte. Se você não duvidar no seu coração, você vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar. E aquilo que você tiver dito, é aquilo que você vai receber. Meu Deus, não era muito mais fácil Jesus dizer ao contrário? Olha, se você tiver uma fé do tamanho desse monte, e disser ao grão de mostarda, vai daqui para lá, era muito mais lógico, né? Mas Jesus não, ele usou o que logicamente seria um absurdo. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, e disser para o monte. Então, gente, não fique julgando o tamanho da sua fé, apenas creia. Apenas creia, apenas creia. Se você dizer eu creio, você tem fé. Ponto final. Acabou. Não importa mais o tamanho. Importa agora. Gente, aquele homem que chegou para Jesus, dizendo que não tinha fé, ele tinha fé. O cara chegou para Jesus dizendo assim, Jesus, meu filho precisa da tua ajuda. Eu tenho um filho que ele está terrivelmente endemoniado. De vez em quando o demônio joga ele no fogo, às vezes na água. Falei com os teus discípulos não conseguiram fazer nada. Ajuda-me na minha falta de fé. Agora pensa bem comigo, se aquele homem não tivesse fé nenhuma, ele tinha ido procurar Jesus? Então Jesus viu uma fé que aquele homem mesmo não via. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Vamos lá, tem alguma coisa aí, tem um grãozinho de mostarda, tem alguma coisa que dá para ajudar, vamos lá, porque o problema do garoto vai ser resolvido. Então não fique tentando julgar o tamanho ou a força da sua fé. Apenas diga, eu creio. Aleluia. Vamos ficar de pé? Eu quero ler com você aqui. A gente vai se preparar para participar da ceia. Mas enquanto a gente se prepara, eu quero ler para vocês Isaías 49. Que é o texto da onde Paulo tirou aquela citação lá de 2 Coríntios. Olha só o que diz aqui em Isaías 49, e eu vou ler uma passagem extensa, do versículo 8 ao 23. Versículo 8, Isaías começa dizendo assim, assim diz o Senhor, no tempo aceitável, eu escutei você,
e no dia da salvação, eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Aliás, gente, isso aqui é uma palavra profética para o povo do sul, hein? Eu o guardarei e o farei mediador da aliança, evangelista, transmissor da palavra, com o povo que sofreu grande perda, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Rio Grande do Sul, Deus tem restauração para vocês. Deus tem restauração para vocês. Esse é o tempo favorável. Sul do Brasil, esse é o tempo favorável. Norte do Brasil, nordeste do Brasil, centro-oeste, sudeste, não importa aonde essa palavra chegar, esse é o tempo favorável do socorro de Deus para a sua vida. Eu te restaurarei, ele diz, para dizer aos presos: saiam da prisão. Saiam da prisão. Aqueles que estão aprisionados no espírito, na alma, saiam da prisão. E aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles, Deus, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus filhos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e a devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como uma noiva. Pois quanto aos seus lugares desertos e devastados, e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoraram estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou estes filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Aleluia, aleluia. Segure nas suas mãos aí esse cálice, esse pedacinho de pão, esse matzá. Obrigado, Paulista. Abra agora esse cálice e lembre-se: o preço foi pago para que esse tempo em que você vive
seja um tempo favorável, um tempo aceitável. Não fique mais esperando. Não é no tempo de Deus, o tempo de Deus é agora. Use a sua fé e comece a declarar: a minha bênção já me pertence, é para hoje. Deus não vai ficar cozinhando você em banho-maria. Confesse a tua bênção, declare a tua bênção, profetize a tua bênção, profetize a tua vitória, profetize a tua cura, profetize a tua prosperidade. Celebre em antecipação. Celebre em antecipação. Eu celebro, Deus, a cura. Eu celebro a prosperidade. Eu celebro a vitória na minha família. Eu celebro, Deus, porque a fé celebra antecipadamente. Assim como Josué celebrou a queda dos muros, antes dos muros caírem, eu celebro a minha vitória em Cristo, mesmo antes dos resultados aparecerem. Em nome de Jesus, coma desse pão e declare a sua cura. Declare a sua cura, coma desse pão, declarando: pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Declare e profetize pela fé, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça. Eu tenho saúde plena. Aleluia. Beba desse cálice agora. Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Sozinho não consigo andar. Aleluia. Você vem me encontrar. Enche esse lugar com o som da sua voz. Em gratidão a Deus. Uma gratidão antecipada. Uma gratidão por aquilo que Deus já fez. Gratidão por aquilo que Ele está fazendo. Eu sozinho não. Gratidão por aquilo que Ele ainda vai fazer. Você vem me encontrar. Você vem me encontrar, Jesus. Tudo que eu quero mais de ti. estar. Queremos mais de ti, Você Jesus. vem me Oh, encontrar. Espírito Santo de Deus. Queremos mais de ti. Me abandona. O meu Jesus está aqui nesse lugar. Sobrando vida em ossos secos. O meu Jesus está aqui nesse lugar. E nem um segundo me abandona. Oh, Jesus está. Aqui nesse lugar. Esse é o tempo. Esse é o dia. Essa é a hora. Aleluia. O meu Jesus está aqui nesse lugar. Nem um segundo me abandona. O meu Jesus está Aqui nesse lugar. sobrando vida em ossos secos. O meu Jesus está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Esse é o tempo aceitável. Esse é o tempo favorável. Esse é o tempo Kairos. É o tempo Kairos do nosso Deus. A oportunidade. Qual é a oportunidade que Deus vê? É a fé. É a fé. Deus vê fé em você. Você simplesmente declara: Pai, eu não sei qual é o tamanho da minha fé, mas eu sei o que eu creio. Então eu recebo agora a minha bênção.
Eu recebo agora a minha vitória, eu recebo agora a minha cura, em nome de Jesus. Seja curado, seja abençoado. Eu quero profetizar uma semana ricamente abençoada para você. Eu quero profetizar uma semana de superação, de barreiras superadas, suplantadas, de vitórias. Eu quero profetizar uma semana para aqueles que vão receber laudos de exames. Se essa semana você vai receber laudo de algum exame, em nome de Jesus eu quero profetizar que esse laudo surpreenderá a você e aos médicos. Você que acompanha a gente pela internet, que está esperando um laudo de um exame, pode ser um exame de sangue, uma tomografia, uma ressonância, um raio-x. Eu quero profetizar aqui uma surpresa para a sua vida de laudos positivos. Laudos positivos no sentido de laudos que declaram que o problema foi derrotado, foi varrido e a cura já chegou. Eu quero declarar aqui uma semana de portas abertas, de oportunidades empresariais. Eu quero declarar para essa semana oportunidades empresariais. Eu quero declarar oportunidades de trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora, porque esse é o tempo de Deus. Aleluia. Levante uma das suas mãos e diga: eu creio, eu recebo, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém.